E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer uma nova teoria no canal que é, eu no mundo de The Beginning After D&D como especial de 100 inscritos, obrigado pelo apoio e bora começar a teoria. Espero que vocês gostem. Em uma era muito antiga, onde existia somente divindades onde eles viviam lutando entre si para subjugar deuses mais fracos para estabelecer uma hierarquia onde deuses mais fracos obedeciam os deuses mais fortes e com isso surgiu dois deuses que suas habilidades de combate e poderes eram imensuráveis e por causa disso eles se tornaram rivais e sempre duelavam entre si. Seus nomes eram Hades e Alice, e em seus duelos seus poderes eram tão grandes que destruía tudo ao redor e por causa disso os outros deuses que vendo seus duelos aceitaram que não teriam chances de nem mesmo os tocar, então eles decidiram escolher um dos dois deuses para seguir como seu rei. Com isso surgiram dois lados, o do bem e o do mal. E com o passar do tempo, eles formaram seus impérios e seus exércitos e assim formando seus continentes. E com isso as batalhas para decidir quem seria o rei ou a rainha do reino dos deuses se tornou cada vez mais violentas, já que envolvia os dois exércitos de deuses batalhando entre si e assim seguiu por milhares de anos. Então em uma batalha os dois teriam seu duelo final onde eles iriam lutar até a morte e assim os dois avançam seus exércitos com milhares de deuses um contra o outro e assim eles lutaram até o fim. Então a luta entre eles durou dias sobrando apenas os dois de pé sem nenhum arranhão, já que a maioria tinha morrido e alguns estavam desacordados. Então os dois estavam em uma trocação de golpes de espada com um atacando o outro. Então Alice desfere um golpe de espada de cima para baixo em Hades que se defende bloqueando com sua espada que após as espadas se colidizem fez Hades se afastar um pouco e então o golpe causou uma grande explosão atrás do Hades que fez ele pensar como ela consegue ter essa força monstruosa, mesmo não aparentando ser uma mulher forte fisicamente. Após esses pensamentos, ele fez com que surgisse uma enorme cortina de fumaça. Então ele lança uma magia de chamas negras que tinha um formato de dragão e lança em Alice que se defende, fundindo dois elementos em uma magia que era de água e vento. Então após as magias se colidizem, uma anulou a outra causando uma enorme explosão. Após isso um silêncio surgiu no campo de batalha. Então Hades fala, parece que só sobrou a gente. Alice, que tal você desistir do trono e levar seus subordinados que ainda estão vivos daqui? Então Alice fala, vai sonhando se você acha que vou entregar o trono para você. Após ela dizer isso, ela começou a liberar toda a sua aura. Então Hades faz o mesmo liberando toda a sua aura. Após as duas auras se colidizem destruindo tudo ao redor, Alice imbui sua espada com o elemento fogo que era muito mais quente que as próprias chamas do purgatório. Então ela parte para cima de Hades, desferindo vários golpes de espada que fez Hades ficar surpreso com sua magia. Então ele usa uma magia de fortalecimento corporal para se proteger seu corpo com o elemento raio para fazer com que sua espada não quebre. Então ele começa a receber vários golpes de espada que ele defende e desvia e assim seguiu por um tempo. Então ele vê uma brecha e desfere uma estocada que perfura a barriga de Alice, mas antes dela receber o golpe usa uma magia de gelo que perfura a armadura de Hades e atinge sua barriga. Então ele é lançado para longe, colidindo com uma montanha que deixa ele muito ferido. Após isso, por conta dos seus ferimentos, ele começa a cuspir muito sangue. Então ele fala, se eu não tivesse protegido meu corpo com magia eu com certeza teria morrido. Após esses pensamentos, ele vê Alice de pé preparada para atacar novamente com sua espada, mas então, ela cai de joelhos e começa a cuspir sangue. Então ela fala, eu não achei que tivesse sido ferida seriamente, já que não senti nenhum órgão importante ser perfurado pela espada. Então Hades vendo ela de joelhos ele fala, a minha espada tem um efeito especial quando corto alguém mesmo que tenha sido superficial, todo tipo de regeneração humana e os seus poderes são transferidos para mim. Então quer dizer que todas
todas as habilidades que você tem eu as tenho comigo agora. Então ela fala, não esperava menos de você por ter uma espada poderosa com essa, então agora só me resta resolver o nosso duelo no próximo golpe. Então ela começa a preparar seu ataque, usando toda a sua mana e poderes transferindo para sua espada. Então Hades fala, pois bem irei fazer o mesmo. Então ele começa a transferir seu poder para a espada, fazendo com que a espada emanar uma aura negra. Após isso os dois se preparam para acabar o duelo no próximo ataque. E então os dois vão correndo na direção do outro. Então os dois colidem suas espadas fazendo uma grande explosão e uma grande cortina de fumaça. E com o resultado os dois estavam de pé e estavam de costas para o outro. Então Alice iria cair para trás, mas Hades a segura e a coloca ela gentilmente no chão. Então Alice fala, por que você me segurou? Então ela tosse e gospe o sangue. Então Hades fala, não se esforce, se você se esforça demais você vai morrer sem falar suas últimas palavras. Então ela fala, não achei que você me deixaria dizer minhas últimas palavras. Então ele fala, que tipo de Deus você acha que eu sou? Afinal de contas você é a minha rival e também nós temos um passado. Então eles lembravam e conversam sobre o passado e das coisas felizes que eles fizeram quando eles eram amigos de infância. Então eles têm esse momento cortado com Alice cuspindo sangue. Então ela fala, eu estou quase morrendo, deixe-me dizer minhas últimas palavras, venha mais perto de mim. Então Hades coloca seu rosto perto do dela. Então ela fala, eu nunca achei que eu iria conseguir dizer isso a você, a verdade é que eu te amo. Após Hades ouvir essas palavras, ele dá um beijo em Alice que fica, dois se afastam por causa da falta de ar e Hades fala, eu também te amo. Então Alice fala, estou muito feliz de ouvir isso de você. Terminando de dizer essas palavras ela cospe mais sangue. Então ela fala, eu te amo e sempre te amarei, meu amado Hades. Após dizer essas palavras ela morre. Hades sem expressão alguma, começa a escorrer lágrimas de seus olhos. Após isso começa a aparecer milhões de presenças. Então um deus que aparentava ser líder deles fala, mas que finalzinho triste sua namoradinha teve, que patético. Então ele fala, graças a você eu pude eliminar um obstáculo que ficaria no meu caminho, já que se eu enfrentasse vocês dois eu com certeza morreria. E me desculpe não me apresentar, eu sou um deus e meu nome é Aizen, e com o meu poder de ilusão absoluta eu consegui manipular vocês para que vocês voltassem e fazer pelo menos um de vocês morrer, e o meu plano foi um sucesso. Agora eu posso apenas te matar e me tornar o rei dos deuses. Após ele dizer isso Hades a espada dele, e então a espada começou a emanar uma enorme aura negra e uma enorme intenção assassina, que fez todos ao seu redor ficarem com muito medo, inclusive o Aizen. Então Hades vai para cima do enorme exército que estava em sua frente e começa a fazer uma chacina, não deixando nenhum sobreviver. Após algum tempo, Hades aniquilou todo o exército que estava em sua frente, que tinha mais de 10 milhões de deuses que seguiam Aizen. Após isso sobrou apenas Aizen, que estava desesperado com o que acabou de presenciar. Então, sem dar tempo de Aizen pensar, Hades o ataca desferindo vários socos nele, acertando todos, que fez Aizen ficar bem machucado. Então Aizen fala, por que você não está me atacando com a espada? Então Hades fala, você acha que eu deixaria ter uma morte indolor após você ter feito isso? Após dizer isso Hades começa a ir na direção de Aizen em uma alta velocidade e quebra suas duas pernas, e logo seguida ele quebra todos os dedos um por um e depois quebra os dois braços de Aizen e fala, por favor poupe minha vida. Em Hades fala, mas é claro. Então Aizen fala, é verdade. Então Hades fala, não, assim, cortando a cabeça de Aizen. Após isso um voz ecoa a cabeça de Hades e fala, você desbloqueou duas novas habilidades. Você ganhou a habilidade de manipular a vida e a morte e também a habilidade do Monarca das Sombras.
Com essa habilidade você pode reviver pessoas que já morreram para ser seus subordinados e desbloqueie o título de matador de deuses após matar milhões de deuses. Após isso a voz some. Então Hades pensa, mas que merda foi essa? Mas espera, se isso é verdade, então, terminando de dizer isso, ele vai até o corpo de Alice e usa o poder de manipular a vida e a morte, assim curando todos os seus ferimentos e revivendo Alice. Mas ela não acordou, já que ela estava muito cansada após a batalha com o Hades, e após isso ele testa a habilidade Monarca das Sombras. Então ele sente que para usar essa habilidade ele precisa de uma palavra-chave das sombras e fala: ergam-se, assim fazendo todos os deuses mortos se tornarem o seu subordinado. Então eles falam: estamos à sua disposição, nosso soberano. Então Hades fala: retorne. Então todas as sombras entram na sombra de Hades. Após isso, ele pegou Alice e levou ao reino dele. Então um guarda que estava em uma torre de vigia vê Hades carregando o corpo de Alice. Então após ele ver, ele avisa a todos do reino que o rei deles estavam retornando. Então após chegar no reino, todos do povo de Hades estavam comemorando a minha chegada. Então Hades fala: nós vencemos, fazendo todos pular e gritar de alegria. Então um dos meus subordinados fala: mas por que a rainha do outro reino está com você, meu rei? Então Hades fala: depois eu explico. Então Hades vai ao seu palácio e cola Alice em um quarto de hóspedes e fala para algumas das suas servas cuidarem dela. Então após isso ele vai tomar banho e depois ele vai comer. Então depois disso ele faz um anúncio ao seu povo e, é claro, tirando as informações que ele enfrentou um outro exército de um deus desconhecido e ganhou mais poderes. Após isso, ele foi direto ao quarto da Alice para esperar ela acordar. Então após um tempo ela acorda e vê que Hades estava ao seu lado dormindo em uma cadeira e depois vê que estava em um quarto. Então ela pensa: será que eu estou sonhando? Após ela pensar nisso, ela tem os seus pensamentos cortados por um abraço de Hades que falava: ainda bem que não te perdi. E logo em seguida Hades beija Alice, que retribuiu o beijo. Então os dois se separam. Então Alice fala: você pode me contar o que aconteceu depois que eu morri? Então Hades explica o que aconteceu, escondendo apenas ao poder do monarca das sombras. Então ela fala: eu não esperava que a gente estávamos sendo manipulados por um deus desconhecido. Então após ela dizer isso, ela vê Hades de joelhos. Então ele fala a Alice: você aceita casar comigo? Após a Alice ver a situação, ela fica muito corada e feliz. Então ela fala: eu aceito. Então Alice e dos dois se beijam. Após isso Hades explica que irá se casar com Alice para seu reino, que aceitam facilmente a decisão de seus reis, já que eles confiavam em Hades plenamente. Então após isso Alice vai até seu reino e explica a situação ao seu povo, e após isso, os dois se casam e Hades se tornou rei e a Alice se tornou rainha, assim unindo os dois reinos, fazendo acontecer uma era de paz reinar. Após alguns anos Alice descobre que está grávida e após algum tempo nasce um menino de cabelos negros e olhos azuis e com uma pele pálida e com uma beleza encantadora. Então uma parteira fala: ele nasceu um deus lindo e saudável. Então ela entregou ele à sua mãe. Então Alice fala: você é uma criança linda, você é parecido com seu pai. Então Hades fala: mas ele tem os seus olhos, Alice. Então ele pega a criança e fala: seu nome vai ser Rainha, e quero que saiba que eu e sua mãe vamos te proteger e te amar, meu filho, não importa o que aconteça. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal, para que eu possa trazer mais teorias para vocês, e comentem aí o que vocês acharam da teoria.